Vocês conhecem a Lélia Gonzalez? Ela é uma intelectual e política brasileira que ajudou a fundar o movimento Negro Unificado aqui no Brasil e também o Instituto de Pesquisas de Culturas Negras. E ela escreveu um texto muito maravilhoso na época da Constituição, lá há 32 anos atrás, que se chama a Categoria Político-Cultural de Americanidade. A partir de uma análise, de uma visão com base na formação histórico-cultural daqui do Brasil, ela consegue apresentar todo o processo de construção com base na questão racial da formação da nossa sociedade e de como a gente é originado, não só nosso sangue, as pessoas, né, que vieram antes da gente, mas também e principalmente toda a base da nossa cultura, da nossa língua, do nosso comportamento, da nossa religião, da nossa escrita, da maneira, enfim, da postura, da vestimenta. Tudo isso surge com base nas influências africanas e indígenas. E por isso ela vai dando nome a essa categoria de americanidade, que ela acredita que assim deveríamos nos enxergar. Ela faz algumas comparações nesse texto com os racismos sofridos em outros lugares, para além do Brasil, para que isso também nos ajude a entender que tudo isso aconteceu partindo de um formato de colonialismo, todos muito cruéis e muito violentos, mas que resultaram no que a gente enxerga hoje como racismo, no que a gente enxerga hoje como diferença, diversidade, como toda a desigualdade que a gente vive também. Então, a Lélia apresenta de forma muito contundente, didática, de fato, desenhando uma linha do tempo, e que é extremamente atual pro debate que é proposto hoje em dia sobre as questões raciais, do quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem um racismo que é um racismo mais direto, um racismo mais explícito, porque lá o processo de colonialismo ele foi muito segregado mesmo. Então, desde pequeno, desde sempre, desde que as pessoas, os cidadãos ali se entendiam como gente, ele já percebia que existia, e ele já percebe, porque isso continua acontecendo atualmente, que há uma diferença entre as raças. Que ele, por ser uma pessoa negra, ele não vai ter determinados acessos permitidos, ele não vai ser visto de determinadas formas e tal. E todo esse processo bem segregado e de apartheid mesmo, em que a população viveu há não tanto tempo atrás assim, fez com que a própria população negra também se estruturasse em seus bairros, criasse sua própria economia, entendesse a importância de black money e tudo mais. Enquanto que aqui no Brasil, a gente viveu durante muito tempo o mito da democracia racial. Então, a mesma elite branca que trouxe a escravidão, né, para cá, manteve essa escravidão e, quando resolveu abolir a escravidão, aboliu de uma maneira completamente leviana, não proporcionando à população negra daqui da época nenhuma medida reparatória e compensatória por ter dado sangue para construir esse país, que eu não me canso de falar sobre isso, né? E hoje precisa lidar com a situação do racismo, passou por todo também um processo de embranqueamento dessa população, porque entendia e fazia com que
a população acreditasse que as pessoas negras eram inferiores intelectualmente, tecnicamente falando, enfim, capacidades de trabalho, de entendimentos e tudo mais. E por muito tempo, muitas pessoas pensaram dessa forma, que não havia racismo, que o que havia era uma coisa natural e normal mesmo das diferenças, porque os brancos sabiam do seu lugar e os negros também sabiam do lugar deles. Que é esse lugar mesmo naturalizado, como um lugar da servidão, como um lugar de ocupar cargos mais operacionais na sociedade por não terem capacidade de exercerem qualquer outro tipo de função, quanto mais ocuparem cargos de poder, de destaque, de tomada de decisão. Portanto, trazendo para os dias atuais, a gente percebe que esse racismo disfarçado, racismo de negação, como Lélia Gonzalez nomeia, ele perdura, ele persiste até os dias de hoje. Tanto que a gente, quando questiona alguém da nossa população sobre se existe racismo aqui, a pessoa diz que existe, mas ela não se enxerga racista. Então, essa conta acaba não fechando, né? Como que ninguém é racista no Brasil, mas existe o racismo. Então, esse racismo é cometido por quem? Se não tem ninguém racista aqui. E aí, o que acontece? É justamente porque muitas pessoas só conseguem identificar o racismo quando ele é uma ação pontual, uma agressão direta, um xingamento, uma ofensa clara ali, nítida, que as pessoas ao redor são capazes de perceber, fazem todo um julgamento moral sobre aquela situação, todo mundo percebe e pronto. E aqui, na verdade, a gente tem um racismo, como eu já disse também em outros conteúdos, que é um racismo velado, que é um racismo disfarçado, que é um racismo cometido de maneira dissimulada, e que aí a gente pode falar sobre o quanto ele é estrutural. Então, a gente questiona um cabelo, a gente questiona um comportamento, a gente acha esquisito determinada aparência, determinada característica estética, e aí, na verdade, a gente não reflete que por trás de toda essa construção de gosto, de padrão estético, de corpo, enfim, uma série de análises de escolha de pessoas pelas quais a gente quer ter afeto, se relacionar, a gente não entende que muitas dessas escolhas, desses vieses que a gente forma na nossa mente, são construídos com base no que a sociedade nos ensina diariamente. E o racismo, ele é algo estrutural justamente porque ele é aprendido diariamente. Então, são situações de racismo todos os dias. Isso vai desde a não presença de pessoas negras nas TVs, nos comerciais, que a gente ainda sofre muito com isso, né? Como é que a população brasileira é mais da metade negra e essas pessoas não estão nos seus ambientes de trabalho, não estão na sua faculdade. Quando você, antes da quarentena, ia para aula, essas pessoas não estavam lá estudando com você, não estavam te dando aula. Quando você percebe que, de repente, o jornal que você assiste na televisão continua sendo ancorado por jornalistas brancos, quando você percebe que toda a rede que você forma de amizades, de amores, de influenciadores no Instagram, e você não vê pessoas negras ali, questione isso, porque é uma construção racista que te faz tomar essas decisões ou que te faz minimamente não perceber isso acontecendo na nossa sociedade. Então, eu acredito muito que esse texto da Lélia Gonzalez, ele é como se fosse um call to action, um convite, uma convocatória para uma ação, para que a gente consiga entender todo esse processo de formação histórico-cultural do nosso país, que a gente consiga ter consciência
de que isso tudo aconteceu e de que maneira a gente pode transformar isso em ação. Efetivamente, a ponto de conseguir questionar e lutar pelos nossos direitos, pelo respeito ao nosso intelecto, aos nossos corpos, pelas oportunidades que muitas vezes deixamos de ter, porque somos ainda avaliados negativamente pela nossa cor da pele, pela nossa aparência, não nos dando ainda a oportunidade de provarmos o nosso valor, mostrarmos a nossa capacidade técnica, o nosso intelecto e uma série de coisas. É muito triste ter que dizer, né, de provar o nosso valor, né? Porque, assim, era para ser algo já entendido na nossa sociedade. E o movimento agora é esse, né? De aproveitarmos que a pauta das vidas negras importam, que está sendo mais televisionada nesse momento e está sendo mais debatida, inclusive por pessoas não negras, é da gente não permitir que essa pauta se esfrie, não permitir que deixem de falar disso, que toda a situação de racismo e de violência contra pessoas negras, que isso volte a ser naturalizado, que isso pare de causar incômodo. Então é esse o nosso dever, principalmente nesse momento.